Olá, turma. Então, vamos resolver alguns exercícios da nossa apostila relacionados aos haletos orgânicos, tá? Então, na página 53 e 54 tem alguns exercícios sobre nomenclatura que eu vou resolver com vocês. Então, eu coloquei ali no quadro os exercícios, então, do número 1 da página 53 tem a letra A, B, C e D. Então, vamos começar a fazer a nomenclatura desses compostos, né? Então, aqui ele deu a nomenclatura e a gente teria que desenhar o composto. Então, como que a gente começaria? Então, aqui teria o composto 1, 2, 2, tribromo, heptano. Então, a gente inicia fazendo então a cadeia do heptano. Então, o que é o heptano? Eu tenho 7 carbonos e é uma cadeia saturada. Então, eu vou desenhar aqui o heptano, tá? Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, deixa eu colocar mais um aqui, 7. Eu tenho 7 carbonos, né? E agora eu vou colocar o tribromo. Então, eu estou indicando que na posição 1, 2 e 2 eu tenho 3 bromos. Então, no carbono 1, vamos colocar aqui, eu tenho um bromo. No carbono 2 eu tenho um bromo e mais um bromo aqui. Então, agora só falta adicionar os hidrogênios de cada carbono. Então, aqui eu tenho duas ligações, então faltam 2 hidrogênios. Aqui esse carbono eu já estou fazendo as 4 ligações. Aqui mais um para cada carbono, um hidrogênio. Então, esse foi simples, né? Eu tinha a cadeia de heptano e eu tinha 3 bromos e aqui a posição de cada bromo. Na letra B, eu tenho 3 iodo, 2 metiloctano. Então, novamente, vamos escrever a cadeia principal primeiro. Então, o octano, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 carbonos e eu tenho no carbono 2 um metil e eu tenho no carbono 3 um iodo. Então vamos lá, vamos começar sempre daqui para cá para contar, né? Fazer a contagem. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então no carbono 2 eu tenho um metil. Quem que é o metil? É o CH3. E no terceiro carbono eu vou ter um iodo. Então aqui a ligação, vamos fazer para cima para ficar diferente. Eu vou ter um iodo. E agora eu acrescento então os hidrogênios de cada carbono. Deixa eu só ver se está aparecendo para vocês aí a cor da canetinha. Tá. Deixa eu ver se melhora com essa aqui. Agora na letra C eu tenho na posição 1 e na posição 4 eu tenho dibromo. Então eu vou ter 2 bromo. Acho que essa ficou melhor. Então, benzeno. Quem que é o benzeno? É o anel aromático, né? Então, eu tenho aqui um anel aromático. Esse é o benzeno. Então, eu vou colocar na posição 1, 4 o bromo, né? Então, aqui na posição 1. Então, 1, 2, 3, 4. E aqui na posição 4, outro bromo. Na letra D, eu tenho, ó, 3, 3, então eu vou ter 2, né? 2 aletos. Então, quem é ele? Então, é dicloro. Então, eu vou ter 2 cloro, né? Em que cadeia? Na cadeia do buteno. Essa cadeia, então, está indicando que no carbono 1 para o 2, eu vou ter uma insaturação. E essa insaturação é uma dupla ligação, né? Então, eu vou primeiro escrever a cadeia principal, que é do buteno. Então, ó, 1, 2, 3, 4.
Na posição 1 para 2, então eu vou ter aquela dupla insaturação, que é referente então ao eno ali, então a dupla ligação. E agora no carbono 3, eu vou ter 2 cloros adicionados a ele. Então lembrando que a preferência aqui agora é da insaturação, então a gente vai começar a contar a cadeia por aqui para colocar os cloros e não por aqui. Então vai ficar 1, 2, 3, então nesse carbono eu vou ter 2 cloros ligados a ele. E depois, agora eu adiciono então os hidrogênios em cada carbono. Então aqui nesse carbono já tem essas dupla ligação, então eu só necessito de mais 2 hidrogênios. Nesse aqui eu tenho 1, 2, 3 ligações, então eu só preciso de mais um hidrogênio. Nesse carbono não precisa, e nesse carbono então mais 3 hidrogênios. Tá, deixa eu virar o quadro aqui para vocês, para nós completar a atividade 1. Aqui neste caso, na letra E, eu tenho 1 cloro, 2 iodo, ciclo pentano. Então vamos escrever então agora o ciclo pentano. Então o ciclo pentano eu tenho uma cadeia fechada com 5 carbonos. Então vamos lá. Eu posso desenhar ela de forma de traço ou estrutura. Então vamos desenhar de traço que fica mais fácil. Então 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 carbonos na cadeia principal. Então, ciclo pentano. Agora eu vou colocar na posição 1 o cloro e na posição 2 o iodo. Ah, mas qual que é a posição? Agora independe. Agora a única coisa que você vai ter que colocar, então, aqui na posição 1, eu vou ter que ter o cloro. Vou iniciar então aqui, vamos adicionar o cloro. E na posição 2 é o iodo. E agora nesse composto aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexacloro, ciclo, hexano. Então, novamente, quem que é a cadeia principal? É um ciclo hexano. Então, vamos desenhar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desenhamos um ciclo hexano. E agora está indicando, ó, que em cada carbono eu vou ter um cloro. Então aqui está indicando hexa, está indicando que eu tenho 6 cloros na nossa estrutura. Em que posições que eles estão? Então na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então em cada carbono aqui desse composto eu vou ter um cloro adicionado a ele. Então, na número 1, é essa a correção então, dos exercícios, tá? Vamos para número 2. Então, seguimos então para o exercício 2. No exercício 2, ele está dando aquela nomenclatura semi-sistemática. Quando eu tenho o quê? Eu tenho o brometo mais aquele grupo alquil. Então, a gente vai fazer da mesma forma que a gente estava fazendo antes. O que a gente faz primeiro? Primeiro a gente coloca, então, escreve a cadeia principal. Quem que é a cadeia principal? É a propila, a tercbutila, a S-butila, a etila. Então vamos lá, na letra A, é cloreto de propila. Quem que é o propil? Então, eu tenho aqui 3 carbonos, então, C, 1, 2, 3. Eu tenho aqui os 3 carbonos do propil, né? E vou completar com os hidrogênios. E a ligação ocorre, então, num carbono primário, né? No propil. Então, eu vou adicionar somente o cloro a essa cadeia. No brometo de tercbutila, no T-butila, né, gente? Como que fica? Qual que é a cadeia do tercbutila? Eu vou ter 3 carbonos e a ligação vai acontecer no carbono terciário. Nesse caso, o carbono terciário é esse aqui, né? Então, eu vou adicionar o bromo a esse carbono. Tá? E aqui a gente tem os demais hidrogênios. Daí aqui
iodeto de S-butila. Então, butila é aquela cadeia com 4 carbonos. E o S-butila indica que a ligação vai ocorrer no carbono secundário. Pode ser tanto esse carbono quanto esse carbono. Ambos são secundários, né? Então, vamos colocar aqui, que vai ocorrer nesse carbono aqui. E quem que vai estar ligado a ele? O iodo, né? Então, eu vou adicionar o iodo à cadeia e completo com os hidrogênios. Aqui, cloreto de etila. O grupo, então, vai ser a etila, que é CH3, CH2. E o cloreto vai estar ligado, então, a esse carbono aqui. Então, eu tenho cloro ligado a esse carbono, que é por aqui que eu vou realizar a ligação neste grupo. Depois vem o iodeto de fenila. Quem que é a fenila? A fenila é o anel benzênico e aonde eu vou estar realizando a ligação vai ser nesse carbono aqui. Então, esse é o composto fenila e a ligação vai ocorrer nesse carbono. Aqui a gente tem o tracinho. Então, eu adiciono o iodo ao composto. E aqui, tetracloreto de metila. Então, o metil a gente sabe que é o carbono com as suas 4 ligações, né? Que esse é o metil. Então, aqui está indicando que é tetracloreto. Então, está indicando o quê? Que eu vou ter 4 cloros ligados ao metil. Então, vai acontecer onde? Eu vou substituir cada hidrogênio por um cloro. Então, aqui, aqui. Então, esse é o composto tetracloreto de metila e a gente realizou já o nosso exercício número 2. Então, agora vamos para o exercício número 3, gente. Então, a letra A pede para fazer a nomenclatura segundo, então, a IUPAC, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu tenho a cadeia principal e depois eu vou adicionar a posição e qual que é o composto, né? Então, qual que é a cadeia principal? 1, 2, 3, 4 carbonos, só tenho ligações simples, então esse composto é o butano, né? E eu tenho o quê? Eu tenho o cloro ligado em qual carbono? Se nós começar por aqui, então vai ser 1, 2, 3, 4. E por aqui é 1, 2, 3, 4. Então, para ficar o menor número, teria que começar a cadeia por aqui. Então, vai ficar 2 cloro, 2 cloro, butano, né? Essa é a letra A. Daí, na letra B, eu poderia fazer pela aquela nomenclatura semi-sistemática, né? Mas como pediu para ser pela nomenclatura do IUPAC, então eu vou indicar quantos aletos e qual que é a cadeia principal. Nesse caso, a cadeia principal só tem um carbono, então é o metil. E eu tenho 2 bromos ligados a ele. Então, a nomenclatura ficaria de bromo, metano. Tá? Nesse caso, não preciso indicar a posição, porque eu só tenho um carbono, né? Então, fica esta a nomenclatura. Na letra C, eu tenho esse composto bem grande, né? Onde eu vou ter vários grupos, né? Eu tenho aqui o metil, eu tenho o bromo e eu tenho o fenil, né? Que é o anel benzênico com aquela ligação para fora, né? Então, eu vou começar a nomenclatura por que lado? Pelos menores números possíveis. Então, primeiramente, vou começar por onde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o menor número que ficaria, então, em vez de começar por aqui, que ficaria 1, 2, 3, ele começa por aqui, né? Então, 1, 2, 3.
Então, eu vou contar a quantidade de carbonos na cadeia. Eu vejo que essa cadeia é uma cadeia saturada, só tem ligações simples, né? Então, como ficaria a cadeia? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, ela é heptano. E agora vou colocar então o grupo de cada um. Então, inicialmente eu vou colocar o nome do aleto antes do grupo, né? Até porque ele inicia então com a letra B e esses compostos iniciam com a letra com M e esse com F, né? Então, como que vai ficar? Tem que ser por ordem alfabética. Eu tenho nesse composto no carbono 2, então 2 bromo. Daí por ordem alfabética eu tenho o fenil, que vai estar em qual carbono? 1, 2, 3, 4, 5 fenil. Eu tenho no carbono 2 e no carbono 3 o metil, né? Então, como são dois, é dimetil. Então, eu vou identificar, então, no carbono 2 e no carbono 3, dimetil. Ih, ficou pequeno. Dimetil. E daí, heptano, né? Lembrando que como esse composto, a cadeia principal, inicia com H, ele não vai ficar junto, não vai ficar dimetil e heptano tudo junto. Eu tenho dimetil, tracinho, heptano, tá, pessoal? Agora, na letra D, eu tenho também uma cadeia comprida, grande, né? E eu vou iniciar por onde? A numeração dessa cadeia. Lembrando que quem tem preferência? Primeiro quem tem preferência é a insaturação, depois os grupos orgânicos e depois os aletos orgânicos, né? Fica assim a preferência na questão da nomenclatura. Então fica como? A numeração vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E não por aqui, 1, 2. Ele colocou aqui de forma de confundir, porque aqui eu teria o iodo, então que vocês começassem por aqui por causa que eu teria o iodo. Mas tem que lembrar sempre da preferência na numeração. Então vai ficar aqui, né? 1, 2, 3, 4. E assim por diante. Então, na hora de escrever a nomenclatura, a gente sempre tem que lembrar que para escrever em ordem alfabética, mas para enumerar é sempre aquelas preferências, a insaturação, o grupo e depois os aletos, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente identificou então aqui o grupo etil, aqui o grupo metil e aqui o iodo. Então, a nomenclatura vai começar então com o etil, devido começar com a letra E, né? Então, vamos começar. 1, 2, 3. Etil. Depois, vem na posição 5, iodo. Daí, na posição 4, o metil. E agora a gente coloca como, da mesma forma da nomenclatura anterior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele começa, a cadeia principal começa com hexano, com a letra H, eu coloco o hífen para começar. Então, aqui eu tenho na posição, então, 1, eu posso identificar, né? Então, aqui, posição 1, N. Então, 3 etil, 5 iodo, 4 metil, X1N, tá? Fica assim. Agora, a letra E, eu tenho um ciclo, né? A cadeia principal vai ser o ciclo. E eu tenho 2 cloros ligados a esse ciclo.
Então, nesse caso, eu vou identificar aqui, então eu tenho que, qual ciclo é esse? Eu só tenho uma cadeia saturada, né? Então, é o ciclo propano, né? E agora eu vou identificar em qual carbono que eu tenho. Como eu tenho dois ligados a ele, preciso identificar. Então, vai ficar 1,1 de cloro pro ciclo propano, né? Ciclo propano. Tá, turma? Esse é o exercício número 3. Então é isso, turma. Então, em relação à nomenclatura dos haletos orgânicos, a gente resolveu esses exercícios. E lembrando que, então, quarta-feira vamos fazer, então, uma aula para nós tirar as dúvidas. E daí podemos resolver outros exercícios também, tá? Então, eu fico à disposição, vocês têm meu e-mail. E precisando, então, é só encaminhar o e-mail com vocês. Então, a gente se encontra quarta-feira na nossa aulinha, tá bom? Beijão a todos vocês.